Olá, eu sou a Manu Sponton e hoje eu vou falar sobre duas técnicas que são essenciais para que a sua equipe atinja um outro nível de qualidade. Isso porque elas ajudam e muito na hora de mapear cenários de testes e aumentar a cobertura, tanto do desenvolvimento quanto dos testes exploratórios. Então, se você quer saber quais são essas técnicas, que servem tanto para o QA quanto para o desenvolvedor, vem comigo! Então, a primeira técnica é a análise de valor limite, que é uma técnica que testa os limites das partições dos cenários que a gente tem. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de conta bancária. Supondo que se você for pegar um empréstimo e tenha de 0 a 100 reais na sua conta, vai ter ali um juros de 3%. Se você pegar de 100 a 1.000, se você tiver de 100 a 1.000 na sua conta, o juros será de 5%. E se tiver mais de R$1.000, os juros vai ser de 7%. Então, imagina que aqui é uma partição válida, tá? Aqui é outra partição válida e aqui outra partição válida. Sendo assim, nós temos 3 partições, que nada mais são do que os nossos requisitos, ok? Então, imagina que, se eu estou falando que a minha primeira partição de 3% é de R$0 até R$100, então eu vou colocar aqui, ó, que meu valor limite nesta partição é 0, ok? Porque são valores limites, tá? Do meu requisito. E 100. Ok? Se eu estiver falando desta partição de 5%, os meus valores limites serão R$100,01 e aqui R$999, porque eu estou entre 100 e R$1.000, ok? E a terceira partição, quando eu falo de análise de valor limite, para o 7, eu vou ter aqui, né, o próprio 1.000, só que a gente não tem um requisito falando o que acontece quando passa de R$1.000. Então, pode ser que você possa supor que qualquer coisa acima de R$1.000 entra no 7%, mas a gente não pode garantir que vai ter o mesmo comportamento, tá? Então, o que acontece? Neste caso, a gente chama de valor limite aberto. E quando é aberto, a gente tem várias possibilidades de comportamentos esperados. No entanto, como que a gente pode mitigar este risco, né, de não saber o que acontece depois desse limite em aberto? Por exemplo, se aqui o meu máximo é de R$1.000, né, até essa partição e para cá eu não tenho nada definido no meu requisito, eu posso utilizar qual que é o campo máximo, o tamanho máximo do campo de valor dentro da minha tabela que define o valor da minha conta, tá? Do meu saldo em conta. Então imagina que para este cliente o máximo que ele teria ali é 999, que, sei lá, daria 9 milhões e tralá. Então, a gente pode pegar o limite máximo do campo da tabela e definir que esse é o nosso limite da terceira partição, tá? E aí, a gente colocaria com este valor aqui no limite desta partição. Então, imagina que aqui, ó, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes válidos para esses 3 requisitos, isso considerando partições válidas, ok? Então, eu tenho aqui uma partição falando de 0 e falando de 100, tá? Eu tenho aqui 101 a 999, 1.000 e muito maior que 1.000 aqui, que é o nosso limite em tabela, ok? Bom, mas o que acontece? A gente também pode ter o que a gente chama de análise de valor limite de partição inválida, que seria o antes daqui do 3%. Então, imagina que o meu cliente está com saldo negativo. O que vai acontecer se ele estiver com saldo negativo e tentar pedir um empréstimo? Ele não vai cair em nenhum desses requisitos, mas não tem nada definido para ele, dizendo o que ele deve fazer, ou o que deve ser apresentado para ele, ou se vai dar uma mensagem ou se não vai,
mas este é um requisito que você deve testar, que você deve validar, tá? Então, neste caso, o valor limite desta partição é 0,01. Por quê? Porque ele é o que está na borda dessa minha partição de equivalência, que eu vou falar mais pra frente para vocês o que significa. Então, pensando aqui em análise de valor limite, eu conseguiria testar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cenários que serão eficazes e eficientes no momento que vocês estiverem validando o requisito. E todos esses cenários podem ser automatizados. Então, você deixa o seu teste automático muito mais com uma cobertura de código muito maior, com uma cobertura de negócio muito maior. Isso aplicando alguns testes, tá? Então, veja, você não vai testar por testes de amostra. Você realmente está definindo uma estratégia para o seu teste, realmente está aplicando aqui cenários que são eficazes, exercitando cenários que realmente podem trazer algum impacto para a sua aplicação, caso não sejam tratados, ok? Então, só recapitulando, a gente aqui, neste exemplo, é como se nós tivéssemos uma conta de 0 a 100, de 100 reais a 1.000, mais de 1.000. Se você pedir um empréstimo tendo uma conta de 0 a 100 reais, é 3%. De 100 a 1.000, 5%. E mais que 1.000 reais, 7%. E aí a gente divide as partições. Essas aqui são as válidas, essa daqui é a inválida. Então, a gente está testando valores limites, tá? Tudo que tá aqui, ó, na bordinha da minha partição, ok? Então, a gente consegue validar -1, negativo, 0, 100, 101, 99, 1.000 e aqui o valor máximo do campo da minha tabela, é o máximo que aquele campo na minha tela vai poder suportar. Então, ele se transforma no nosso valor limite quando a gente tem um limite em aberto, tá? Quando a gente não conhece o que vem depois daqui. O requisito não pensou, mas você como QA deve pensar, e isso daqui com certeza vai ajudar o seu desenvolvedor a criar testes automáticos muito mais eficazes e com uma cobertura de negócio muito maior, ok? Vamos trazer para um outro exemplo para exercitar um pouquinho a análise de valor limite, ok? Agora eu vou trazer para vocês um exemplo real que eu já vi acontecer, tá? Então a gente tem lá uma telinha que ele apresenta o percentual alocado em uma ação. Então imagina que você é um investidor, você está investindo, aplicando dinheirinho lá e você tem um percentual alocado. Neste cenário, o que a gente tem, né? A gente pode ter aqui de 0%, 0 é que não aplicou nada, né? Até 100%. Esse, teoricamente, é o nosso requisito, né? Isso aqui é o quanto ele vai ter de completude nesta barrinha de alocado. Ok, só que o que acontece? O que eu posso ter aqui também, né? Se eu tenho 0%, eu posso ter 1%. Se eu tenho 0%, eu posso ter menos 1%. Então, veja, se eu fosse trabalhar, isso aqui eu vou tirar por enquanto, se eu fosse trabalhar a análise de valor limite neste cenário para testar só esse campo aqui, ó, percentual alocado, quais são os testes que eu preciso considerar? Esse aqui é o meu range, tá? Então, eu vou ter que considerar o 0, porque ele é um valor limite, o 100, valor limite, e as bordinhas entre eles. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 1 ou menos 0,01 é possível de acontecer, de um percentual ser negativo quando eu estou falando sobre aplicações, ok? E eu vou testar aqui 1 também, posso testar, vai estar aqui vai estar aqui no 1%, eu posso testar 99, ok? O 100 é o meu valor limite daqui e 101, ok? Então, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu consigo fazer testes cobrindo todas as minhas partições de negócio e garantindo que todos os valores, sejam eles negativos,
sejam eles igual ao meu requisito mínimo, que no caso aqui é 0, maior que 0, mas aqui ó, no limite dele, até 100, que é o meu limite, 100, que é o máximo que eu posso ter, e maior que o máximo. O que acontece se for maior que 100? Ah, mas pode acontecer, valorizou 200%, pode acontecer. O que acontece com essa barra aqui, ó, de percentual alocado? Então, este é um outro cenário que a gente pode trazer. E esse, de fato, foi um que eu presenciei, tá? Foi um bug na aplicação que eu já trabalhei. Vamos exercitar mais um cenário para consolidar o conhecimento, ok? Então, para o último cenário, para consolidar o conhecimento, para que vocês de fato entendam o que é uma análise de valor limite. Então, supondo que eu tenho uma impressora que ela possa imprimir de 1 a 99 folhas. Então, este é o nosso requisito, ter uma impressora que possa imprimir de 1 a 99 folhas, tá? Então, aqui, ó, de 1 a 99... é o meu requisito, é minha partição válida, ok? Se eu for testar os valores limites, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar o 1 e eu tenho que verificar o 99. São os meus valores mínimo e máximo, ok? Bom, então se eu falar aqui de uma partição inválida, eu vou testar o 0, posso não imprimir nenhuma folha. Se eu de repente colocar 0, o que acontece? E 100. E se eu pedir para imprimir 100, o que vai acontecer? Vai me apresentar uma mensagem de erro? Não vai nem permitir que eu consiga fazer isso, tá? Então, esse aqui é um outro cenário que a gente pode exercitar. Quais são os resultados esperados para esses limites inválidos, que são limites extremos, ok? Então, gente, este daqui são 3 exemplos que eu trouxe, né, de análise de valor limite, que ele é muito rico, ajuda a gente a pensar, estruturar os nossos cenários de testes, para a gente não sair fazendo vários testes por amostra, tá? Então, às vezes dá para fazer teste por amostra, às vezes não, tá? Mesmo as amostras, elas devem ser pensadas, raciocinadas e com uma estratégia, tá? E não sair testando a rodo sem pensar no que você está fazendo, ok? Então, esse foi o análise de valor limite. Partição de equivalência é uma técnica que basicamente é particionar, ou seja, dividir em bloquinhos os seus requisitos de forma que os resultados você considere que sejam iguais, tá? Por exemplo, eu vou trazer aqui. Pegando aqui o mesmo exemplo de análise de valor limite, supondo que o nosso requisito é juros a partir do saldo em conta do meu cliente, eu posso dizer que de 10 a 50, ou se eu tiver 60, 70 reais, enfim, qualquer um desses valores, já que estão na mesma partição, terão o mesmo resultado. Então, veja bem, aqui eu tenho 3 partições, tá? Então, eu tenho a partição de 3%, ou seja, quaisquer clientes que tenham de R$0 a R$100 vão ter uma taxa de juros de 3%. De R$100 a R$1.000 em saldo em conta, eu vou ter 5%, e mais que R$1.000 a taxa vai ser de 7%, ok? Então, aqui eu tenho 3 partições válidas, pensando no meu requisito. A partição de 3%, a partição de 5% e a partição de 7%, tá? Qualquer coisa aqui dentro, eu identifico, ou seja, eu suponho que vai ter o mesmo resultado. Se eu tiver R$10 em conta ou se eu tiver R$80 em conta, o meu juros ainda vai ser de R$3, ok? Se eu tiver de 150 a 950, meus juros ainda vai ser de 5%. E a mesma coisa aqui, qualquer coisa maior que R$1.000, ainda vai ser 7% de juros, ok? Então, é isso que a gente considera a partição de equivalência. São conjuntos de testes que a gente acredita, né? Que a gente pressupõe que terão os mesmos resultados. Ou seja, que os resultados, as partições, serão equivalentes, iguais, ok? Então, isso é partição de equivalência. Trazendo aqui para o nosso exemplo. Supondo que
eu vá testar aqui uma aplicação, essa mesma aplicação que eu já mostrei para vocês, de taxa de juros do saldo em conta. Então, se eu for garantir aqui todas as partições, eu já identifiquei que eu tenho 3, ok? Então, o que eu testaria aqui? Pensando em partição, ok? Por exemplo, eu faria um teste com R$50, porque ela vai estar dentro da minha partição, eu vou conseguir garantir a primeira partição. Eu faria um teste aqui, sei lá, R$360, porque vai cobrir aqui a minha segunda partição. E um teste aqui de 1.480, que vai cobrir a minha última partição de equivalência, tá? Então, com 3 testes, eu consigo dizer que eu testei todas as possibilidades da minha aplicação. Eu consegui exercitar todas as minhas partições de modo que eu estou confiante de que os testes que eu exercitei, de que os cenários que foram automatizados cobrem todos os meus requisitos, ok? Mas, veja bem, isso daqui é o que está especificado, é o que está no requisito, não significa que tem só isso daqui. Lembra lá na análise de valor limite que eu falei sobre partição inválida? Então, aqui também vai ter, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma outra coluninha, que essa daqui é a minha partição inválida, tá? Essa daqui é válida, é válida, é válida. Por que válida? Porque é o que o requisito propôs, ok? E essa daqui é a minha partição inválida. O que é a minha partição inválida? E se meu saldo for negativo? Se ao invés de R$0, ou seja, nada, eu tenha menos R$50, o que a aplicação deve fazer? O que acontece? Não vai ter juros, vai ter um juros maior, um juros menor, não vai fazer, né? Não vai aplicar nada. O que acontece? Então, mesmo que já tenha tudo aqui definido no meu requisito, nós, como QAs, devemos pensar em além do requisito, né? Pensar no que o requisito não escreveu, tá? Por isso esse mindset de QA ele é um pouco mais apurado, né? E a gente consegue pensar nesses outros cenários. E a partição de equivalência, ela nos ajuda nisso, tá? Eu tenho cenários válidos, mas o que seria aqui um cenário negativo ou positivo? Então, por exemplo, um saldo em conta negativo, tá? Então, este daqui é um cenário. Então, imagina que eu tenho aqui um teste, 2, 3, 1.380, 4. Com 4 cenários, eu consigo exercitar todas as partições do meu requisito. Todos os resultados e entradas e saídas eu já sei o que esperar e eu vou conseguir dizer com muito mais confiabilidade se a aplicação está pronta ou não para ir para a homologação, para ir para a produção, tá? Pensando tanto nas partições válidas como nas inválidas, ok? Então sempre lembrem disso. Partição de equivalência nada mais é que entender qual que é o meu requisito e dizer que cada partição ela vai ser diferente, mas o que estiver dentro dela, o meu range, R$1, por exemplo, 99, 0 a 100, a gente entende que está dentro da mesma partição e por isso os resultados serão equivalentes, ou seja, iguais, ok? Então é isso que a gente espera quando a gente fala de partição de equivalência. Vou trazer mais um exemplo para vocês entenderem de vez o que é partição de equivalência. Então, voltando para o segundo exemplo de partição de equivalência, lembra que eu falei do exemplinho lá entre um percentual alocado aqui numa ação de 0 a 100, que são os meus valores limites? Qual que seria aqui a minha partição de equivalência, o meu cenário válido que vai atender a equivalência dessa partição? Então, é o que tiver aqui entre 0 e 100, tá? Então, e que não seja um valor limite, eu vou explicar isso um pouco mais. Então, por exemplo, eu posso testar 50, eu posso testar 60, 70, posso testar 40, 30, qualquer coisa que esteja entre este range e que não seja um valor limite, tá? Isso é bastante importante. As técnicas são diferentes, elas se complementam e quando você estiver falando de partição de equivalência, tá? Você não pode usar como fator aqui predominante o análise de valor limite. Você pode usar a análise de valor limite para complementar,
tá? Mas não para substituir, ok? Então, partição de equivalência nesse cenário seria qualquer número aí maior que o 1, por exemplo, tá? Ou maior que 2 também. Já vou falar sobre isso para vocês. Então, esse seria o segundo exemplo de partição de equivalência. Vamos para o terceiro para consolidar aqui este conhecimento. Então, voltando para o terceiro e último exemplo de partição de equivalência. Lembra da impressora que pode imprimir de 1 a 99 folhas? Então, pensando aqui, qual que seria a minha partição de equivalência, né? Qual que é o requisito que entre 1 e 99 espera-se que o resultado seja o mesmo? Qualquer coisa maior que, sei lá, 10, pode ser 20, pode ser 30, desde que não seja um valor limite, pode ser qualquer condição dentro deste range, ok? Então, imagina que um QA inexperiente, ele faça aqui somente os testes de 1 e 99. Se faltar qualquer coisa desse ou algum cenário entre 1 e 99 falhar, você não vai saber se é devido aos limites ou se é devido à partição de equivalência, tá? Então, separadinho, bonitinho, esse é o terceiro exemplo para consolidar o seu conhecimento, ok? E por que é tão importante utilizar partição de equivalência e análise de valor limite como técnicas complementares e não separadas? Vou falar para você agora. Bom, imagina que você tem aqui esse mesmo cenário, este mesmo exemplo, onde você teste somente os valores limites. Então, seria aqui 1, menos 1, 100, 101, 999 e, sei lá, qualquer coisa aqui, 1001, vamos colocar. Imagina que você teste somente os análises de valor limite, o que você deve estar pensando. Mas, meu amor, entendo que se eu testar 1 ou 100, tá dentro do range, 101, 99, tá dentro do range e tudo mais, né? Aí aqui, coloquei errado. 1000, mas poderia testar aqui 1001. Já está dentro da minha partição de equivalência, então, teoricamente, eu estou testando a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Imagina que no mundo real é muito difícil que haja cenários onde exatamente os valores limites sejam exercitados ou sejam encontrados como massa de dados real do meu usuário, tá? É bastante incomum de acontecer, pode acontecer, lógico, mas é mais difícil, tá? E também eles são mais difíceis de configurar, são mais caros também. E o que seriam os valores normais, né? Os valores intermediários, que é o que estão aqui, ó, no meio da minha partição de equivalência, tá? Então, é normal que a gente tenha, sei lá, R$50 aqui, ou 260, ou sei lá, 1.200. Então, são valores mais próximos do real, tá? Valores limites nem sempre são ali parte da realidade. Não significa que eles não vão acontecer, tá? Mas significa que eles são um pouco mais caros de serem configurados e também um pouco mais difíceis de serem reproduzidos em ambiente produtivo, ok? Então, se você testar somente as análises de valor limite, você não dá tanta confiança para o seu teste, tanta confiança para o seu PO na hora de subir a aplicação para o ambiente de homologação ou de produção, porque você não exercitou todos os cenários que cobrissem todas as condições de maneira efetiva e eficaz, tá? Então, elas sempre têm que ser usadas como complementos, elas sempre têm que ser usadas juntas, tá? Nunca só o valor limite, nunca só a partição de equivalência, tá? Trazendo outro cenário aqui. Pegando lá o exemplo da impressora, imagina aqui que eu tenho de 1 a 99 folhas que eu posso imprimir e eu faço aqui o teste com 1 e eu faço o teste com 99, passou, por exemplo, tá? Então, se os dois passarem, entendo eu que tá tudo certo, eu posso subir para homologação, não vai ter problema nenhum. Mas imagina que este daqui passa e este daqui não. E aí? Será que é só o limite que não está passando ou qualquer coisa entre esses dois valores aqui que não está funcionando? Então, você não vai ter certeza. Um testador inexperiente, ele começaria a testar, sei lá, 1, 10, 20, 30, de 10 em 10,
ou então aqui de 50 em 50, 50, 100, 150, 200, 250 e assim por diante. E aí, supondo que ele chegue aqui nos 850, ele já vai estar cansado para chuchu, ou então aqui ele chega nos 50, ele já vai estar cansado para chuchu e não vai exercitar aqui, ó, a última partição com os últimos valores limites, tá? A última partição com os últimos valores limites. Ele vai deixar de testar coisas importantes para aplicação e por causa disso bugs podem passar, tá? Então é muito importante que vocês usem de forma racional, de forma inteligente, a estratégia de análise de valor limite e partição de equivalência para potencializar os seus cenários de teste, potencializar as suas automações, ok? Isso daqui tudo, gente, pode ser automatizado. Tá? E aí, o que vai no manual? Vai exploratório, vou tentar quebrar a tela, vou colocar 7,99 de cenário aqui para conseguir quebrar isso daqui, mas é exploratório, tá? Por quê? Porque o importante que é considerar as partições válidas, inclusive a inválida, eu estou testando, eu estou garantindo, tá? Isso é manual, Manu? Não, você pode levantar isso daqui e passar para o desenvolvedor testar, tá? Naquele primeiro exemplo que eu dei, não foi nenhum dos primeiros exemplos, mas o exemplo do percentual alocado aqui, que eu falei da ação, quando o bug foi identificado, na hora que eu abri o bug para o pessoal retestar, inicialmente não fui eu que participei, tá? Dos testes e tudo mais, e nem da definição de requisitos, eu já me listei aqui toda a regressão para eles. Olha, não esqueçam de validar o percentual negativo. Não esqueçam de validar o percentual igual a zero. Não esqueçam de validar o percentual maior que zero, e aqui eu coloquei exemplo, pode ser 50%, pode ser 60%, não tem problema, tá? Coloquei validar igual a 100. E por último, validar com maior que 100. Por quê? Porque isso aqui é uma barra de alocado, certo? De alocação. Se for 10%, vai preencher até aqui. Se for 50, até aqui. Se for 100, ele passa? Esse era o bug. Ou ele fica até aqui? Se ele for negativo, a barra aparece? Ela some? O que acontece se for negativo? Então você tem que pensar em todos esses cenários, entendeu? E você pode ajudar o desenvolvedor a pensar nisso também. E aí todos os cenários vão estar mapeados, tá? Isso deve acontecer antes, lógico, do bug acontecer, né? Do bug ocorrer. Mas nesse cenário não foi possível, né? Até porque já era uma aplicação que estava há um tempão desenvolvida, a gente pegou agora para dar continuidade e subir. Então, neste momento que o bug foi identificado, eu já mapeei aqui para eles, ó, todos os cenários pensando em análise de valor limite, tá? E pensando em partição de equivalência. Então, veja, eu combinei duas abordagens, tá? Partição de equivalência e análise de valor limite. Se vocês sempre fizerem desta forma, sempre pensarem que existe essa técnica, sempre que possível exercitar, tá? Nem que for fazendo um teste de mesa, nem que for fazendo tabelinha ali na mão mesmo, num papel, escrevendo o que vocês vão validar, é sempre muito importante exercitar essas duas técnicas, porque elas são ricas demais na hora de escrever testes, na hora de planejar e na hora de automatizar. Tá? Então, em algum momento aí eu vou falar sobre testes de mutante, né? Que são testes que nada mais fazem, basicamente, lógico, que essas combinações aqui, ó. Quais são as combinações que eu posso fazer para o meu teste? Igual, maior, menor, tudo mais? Isso aqui. Análise de valor limite, partição de equivalência, tá? Então, é a gente explorar as possibilidades que os cenários de testes nos permitem, pensando em todas as possibilidades que eu tenho, de acordo com as partições dos meus requisitos, de acordo com os limites que eu tenho. Então, se você sempre aplicar essas regrinhas, começando com elas, né? A gente tem várias técnicas na área de teste, mas essas duas aqui são essenciais para o dia a dia. Tudo que o QA deve saber, todo desenvolvedor deve saber, e toda pessoa, todo PO, toda pessoa de negócio deve saber também. Por quê? Porque isso daqui ajuda a pensar em cenários alternativos e cobrir todas as regras de negócio.
Então você QA vai começar a ajudar agora o seu Scrum Master, seu Squad Leader, seu PO a pensar em cenários muito mais redondinhos a partir daqui. E vai ajudar também o seu desenvolvedor a criar testes automáticos com uma cobertura muito maior, muito mais confiável de negócio, tá? Não tô pensando em código, eu tô pensando em negócio. Então, é isso, gente. Para hoje era o que eu queria trazer. Partição de equivalência, análise de valor limite para você começar a usar no seu time e ganhar muito mais confiança na execução dos seus testes e nos seus testes automatizados. Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, de compartilhar e até o próximo vídeo. Até!